sou a Alexandra Rezende. Eu sou a Luciana Bel. E esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E hoje nós temos um entrevistado que tem uma história linda, né, Lê? Isso mesmo. Mas antes de falar sobre a história dele, eu queria falar para vocês que tem um desejo de semear, né, nessa causa. Vocês, por favor, fiquem à vontade, nós somos uma boa terra. Aqueles que não são empresários, mas gostaria de compartilhar, nós vamos deixar nosso Pix para que vocês possam fazer essa contribuição, porque tem bastante gente que fala, né, Lê? Sim. Então, qualquer valor que você queira nos abençoar, tem o nosso Pix aqui na barrinha. Então, é só nos mandar direitinho a sua semente. Pode ter certeza que você será muito bem recompensado. É verdade. Nós temos já alguns semeadores nessa causa que pegaram conosco, porque acreditam que essa causa ela ainda alcançará muito e muitas mais pessoas que estão vendo, olhando para nós com um olhar visionário, porque ainda não tem, ainda se forem olhar para nós como business, de repente pessoas nem se associem conosco, né? Mas existem pessoas que se associam com a causa, com a visão que ela tem, e nós agradecemos muito. E nós temos duas dentistas excelentes, que é a doutora Karina Lipari e a doutora Kátia Saga. Ambas trabalham com um excelente serviço. Eu faço votos que vocês sigam elas nas redes sociais e as chamem para que elas atendem vocês. E para você que ama estar sempre com o look perfeito e ideal para qualquer ocasião, chame a La Femme. La Femme trabalha com acessórios, com roupas, alfaiataria e muito mais. É verdade. Não é verdade? Ela é excelente nos looks, vocês vão amar. A gente também tem a Sabor e Delícia, gente, para você que ama festa como eu, um salgadinho, coisas gostosas que a gente tem só em festa, chame a Sabor, eles têm um cardápio variadíssimo para coquetéis, para eventos, para tudo. Então a gente vai colocar aqui para vocês, sigam eles têm contribuído com a gente para que esse programa não pare, para que continue realmente a cada semana a gente lançando um novo podcast para vocês. É verdade. E hoje nós estamos aqui mais uma vez. A Lê apresenta. Hoje nós estamos com o Álvaro, né, Álvaro? Bem-vindo. É um privilégio ter você na nossa bancada. Imagina. Eu estou muito feliz de estar aqui. Me perdoa, até te cortei, desculpa. Imagina, mas... Não tem problema. Aqui realmente é uma mesa que você vai compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, a sua superação, as coisas que realmente o Senhor tem impactado. Mas antes disso, eu quero que você se apresente pra gente. Pois não. Eu sou o Álvaro, que eu creio que é uma somatória de várias experiências, né? Eu nasci na Argentina, quando meu pai jogava futebol lá na Argentina. Uau. Meu pai foi um jogador conhecido na época do Santos, jogou no Santos, na Seleção Brasileira, no Boca Juniors. E morei em vários lugares por causa disso. Então, da Argentina a gente foi para a Itália, da Itália veio para Santos. Aí morei no Rio, São Paulo, Recife. E agora estou morando na Praia Grande, já fazem 3 anos. Sou muito feliz aqui com a minha querida esposa Néia, o nosso filho. Que privilégio pra gente, né? Nossa, aqui... tá com uma bagagem alta, né? Não, imagina. E eu tô aqui para compartilhar com vocês, né, o que Deus tem feito na nossa vida, né? Amém. Que Me bom. conte. O que Deus tem feito na sua vida? Muita coisa, né? Como tudo, né, eu creio que todas as pessoas que tiveram o impacto de Deus em suas vidas têm o antes e tem o depois, né? Sim. Então, antes, eu tive, até comentei do meu pai rapidamente, eu tive um baque muito grande quando eu era garoto, 10 anos de idade, porque eu estava passando férias com meu pai já era separado da minha mãe, ele se separou quando eu tinha 7 anos, então eu morava em São Paulo com a minha mãe, minha irmã e minha avó, meu avô, né? E nas férias eu ia passar férias com meu pai. E eu estava, numa das férias que eu estava passando com ele, todas as férias eu ficava lá com ele, 2, 3 meses, férias escolares, e depois voltava para São Paulo. Numa das férias que eu estou passando com ele, eu tive, eu queria estar com ele em tudo que era lugar, na praia, no Rio de Janeiro, em Copacabana, na lanchonete, na sorveteria, no cinema. E ele saía à noite, né, com os amigos, e para eu não ficar sozinho, ele falava assim, ó, hoje eu vou sair, você fica na casa de uma amiga minha, que era pertinho lá do apartamento, quando eu estiver voltando, eu passo lá, te pego, e você vem dormir comigo em casa. E ele fazia isso. E uma das vezes, ele falou para mim, vai para casa da minha amiga, e depois de um certo tempo eu passo lá para te buscar. Qual não foi minha surpresa? Que quando eu acordo secado de pessoas chorando. Eu falei, ué, cadê meu pai? Né? E eu fui descobrir que meu pai tinha falecido naquele dia. E eu fui descobrir que ele tinha sido assassinado. Uau. Né? Qual a idade? Eu tinha 10 anos de idade e ele tinha 33. 34 anos. E tive aquele baque. E foi um baque tão forte que eu não consegui chorar. Aí eu pedi para minha mãe assim, mãe, eu quero ir no velório, mesmo
que não seja um lugar de criança, eu quero ver ele pela última vez. E fui. E fiquei, né? Tem até uma foto na internet, até triste, né? Eu vendo ele. E aquele baque me fez, assim, ficar meio que duro para emoções, para liberar emoções. Hoje em dia eu choro que nem. Mas naquela época eu não chorava, né? E daí fui superando aquilo, né? A minha preocupação era perder minha mãe já estava sem meu pai. Perder minha mãe, eu falei, nossa, aí eu tô sem nada nessa vida, né? Mas graças a Deus minha mãe até hoje tá junto da gente e em uma determinada época eu comecei até a me envolver com drogas lá no Rio de Janeiro. E chegou num tempo que eu usava de vez em quando, tem um tempo que eu tive que decidir se eu ia ter uma vida de drogado ou eu ia parar com aquela coisa. O que aconteceu? Eu estava num banheiro cheio de drogas na minha mão assim, e eu fiquei pensando, minha mãe não merece isso. Aí o que que eu fiz? Eu joguei tudo na descarga e nunca mais eu me droguei. E comecei a ter uma vida normal, fui tentar ser jogador de futebol, só que eu não era bom o suficiente. Não herdou o dom do pai. Não herdei o dom do meu pai. E Acontece. comecei a fazer educação física, fiz faculdade de economia também, e trabalhei um tempão nessas duas áreas. E quando eu estava na área de tecnologia, eu comecei a trabalhar com tecnologia também, olha só, eu trabalhei com várias coisas diferentes, né? E montei uma empresa e de repente, até então, eu conseguia resolver todos os meus problemas. Eu era autossuficiente. Eu achava que eu tinha a força para resolver tudo. E numa determinada época na minha vida, eu estava com crise na parte sentimental, na parte de saúde, na parte financeira. E eu me vi sem chão. Porque um dia eu estou dirigindo o carro lá em São Paulo e eu comecei a chorar do nada. Começou a sair água nos meus olhos. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu parei o carro, quase eu estava na 23 de maio, parei, quase bati ali. E liguei para um primo que é psicólogo, eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele falou, vem no meu consultório que eu vou falar com você. Só que eu não posso te consultar porque nós somos parentes, você tem que ir com um outro lá. E quando eu comecei a falar para o outro psicólogo o que estava acontecendo comigo, eu não parava de chorar. Eu só chorava. E o que aconteceu? Eu me vi numa depressão. Ele falou assim, é o seguinte, cada emoção que a gente tem na vida é como se fosse uma gotinha de água entrando num copo. Um copo. O teu copo transbordou. E eu falei, caramba, eu não estou segurando a onda. E eu comecei a ter uma depressão tão forte que eu comecei a ficar preocupado de morrer por não dormir. Eu não conseguia dormir. Eu ia para a cama e virava para o lado, ficava pensando mil coisas, aí tinha que ver televisão, e via televisão. Quando eu via, o dia já tinha passado. E começou um dia assim, o segundo dia assim, o terceiro, eu comecei a falar, caramba, eu vou ter um treco aqui, eu vou ter alguma coisa. E comecei a ser medicado, só que a medicação me dava efeito contrário, em vez de eu ficar bem, eu ficava pior ainda do que eu estava. E tem uma hora que eu falei assim, eu tenho que ter uma solução para isso, ou eu me interno, ou eu me mato. Aí liguei para minha irmã, que já era pastora, eu falei, Adriana, o que acontece se a pessoa se matar? Ela falou, nossa, que isso? Ela viu que eu não estava brincando, ela veio falar comigo, né, pessoalmente, falou, o que está acontecendo? Aí eu expliquei tudo. Ela falou assim para mim assim, você acredita que Jesus existe e que veio, que fez tudo que se fala dele? Eu falei, fiquei pensando assim, me lembrei imediatamente dos milagres da multiplicação dos pães para 5.000 pessoas, né? No mínimo 5.000 homens, né? Devia ter até o triplo de pessoas. Eu falei assim, creio. Eu fui falando assim, creio, de repente eu falei assim, que ano que nós estamos? Ali era 2005. Por que é 2005? Eu falei, é 2005 anos que Jesus veio. Me veio o ano. Eu pensei assim, nossa, se até o calendário ele é a causa de contar antes e depois dele, então eu creio que ele veio. O que eu tenho que fazer? Ela falou, então você vai fazer tudo que eu vou te orientar. Ela começou a fazer uma campanha de oração comigo, de ir todo dia na igreja, e a igreja estava fechada, entrava eu e ela em Santos, a gente orava, louvava, ela lia para mim alguns versículos, e eu voltava para São Paulo para trabalhar. À noite eu voltava para Santos, 5 horas da manhã eu estava com ela entrando na igreja, ela abria, a gente fez por um período, né? E depois de um período, eu comecei a sentir paz, né? Porque eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei, porque quando ela falou assim para mim, você acredita? Faz tudo que eu tô falando. Eu pensei assim, eu vou com todas as forças ver até onde vai me levar essa palavra. Eu não vou fazer devagar, eu vou com tudo. Ou isso aqui vai me curar, ou vou me libertar com isso aqui, ou vou morrer com isso aqui. Mas eu quero ver até onde me leva.
Aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, eu estava começando a sentir tanta paz com aquilo. Eu falei, nunca mais eu quero ficar longe de Deus. Amém. Então eu quero ler a Bíblia todo dia. E A curiosidade, né? Teve É. uma curiosidade para conhecer um pouco mais de Deus, né? Teve algumas experiências realmente com o Senhor, que nem você falou, de ver se antes e depois, né? Num calendário. Eu falo que Deus ele usa de maneiras muito lindas para nos ministrar, né? Para nos trazer para perto. E dentro da nossa maturidade. E comecei a seguir a palavra. E o que para mim foi assim o diferencial, que não foi só ler, é começar a seguir a palavra. E até então, eu tenho que confessar para vocês, eu tinha um plano de me vingar da pessoa que tinha matado meu pai. E quando eu comecei a ler que Deus perdoa a gente e a gente tem que perdoar para liberar nosso coração, para receber as bênçãos do Senhor, eu acabei liberando o perdão pro assassino do meu pai, né? E de repente, eu vi que eu estava curado, sem eu perceber. Eu estava curado daquela depressão, Amém. né? E não fui o primeiro da família. Minha irmã também se curou de depressão lendo a palavra. A minha filha mais nova se curou de síndrome do pânico lendo a palavra. E eu comecei a constatar um monte de pessoas na minha família, né? Depois que se curaram também lendo a palavra. E ao obedecer a palavra, aí eu comecei a entrar na vida de fé. E um dia eu estou em São Paulo, trabalhando lá como executivo lá do banco, em São Paulo, e eu estava atrasado, peguei um ônibus, estou no ônibus e eu tinha, de vez em quando, eu tinha problema de alteração da pressão arterial. E me passava assim, eu ficava muito mal, assim, de repente, do nada. E comecei a ter aquele sintoma no ônibus. Eu estou de terno assim, o sol batendo no meu rosto, eu falei, nossa, tá me dando aquele sintoma. Eu tinha que ir para o hospital para tomar soro quando eu tinha aquilo. E de repente eu estou no ônibus assim, eu falei, nossa, se eu cair duro aqui, não tem ninguém para me acudir. Só tava o motorista e o cobrador ali. Tava um ônibus vazio. E eu falei, caramba, não posso passar mal aqui. E me lembrei, assim, da palavra que diz assim, em meu nome porão a mão sobre os enfermos e eles serão sarados. Tudo que pedir no meu nome, eu mesmo farei. Eu falei, não importa que eu sou doente, e eu mesmo vou pôr a mão sobre mim. Amém. Porque quem vai curar não sou eu nem minha mão, quem vai curar é Jesus. Amém. Né? Aí eu coloquei a mão sobre mim e declarei a cura. Foi imediata a cura. Eu falei, opa, esse negócio funciona, o negócio é bom. É gostoso quando a gente descobre que funciona, não é? Nossa, funciona isso aqui é legal. Aí comecei, né, a orar pelas pessoas e comecei a ter uma vida de ver milagres acontecendo, porque eu comecei a colocar em prática a palavra. Eu não fiquei só na leitura, eu comecei a viver pela fé mesmo, né? Sim. E aí comecei a ter uma série de experiências, né? E até um dia eu estou num processo seletivo para entrar numa multinacional, que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar fora do Brasil, ganhando muito dinheiro e tal. Eu passei em todas as etapas. Aí na última etapa o diretor falou assim para mim, Álvaro, vem só na última entrevista que a gente vai carimbar a tua contratação. Eu tô indo lá para a última entrevista, me ligam, falando assim, Álvaro, a entrevista que você ia fazer foi cancelada e a vaga também. Eu falei, nossa, que decepção, já estava fazendo 1000 planos de viajar, gastar o dinheiro que eu pensei que ia ganhar. De repente, fiquei com aquele choque, né? Mas eu já estava conhecendo o Senhor, né? Aí fui fazer uma oração para Deus em pensamento em casa, no meu quarto lá. Eu falei assim, Senhor, em pensamento, afinal de contas, qual que é o meu projeto de vida? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu tinha já trabalhado com futebol, né, com educação física, estava trabalhando com tecnologia, estava pensando em ir para corretor de imóveis, que eu estou até hoje. Eu pensava, é uma dessas 3 atividades que o Senhor quer, né? E eu perguntei para ele, qual é o meu projeto de vida? E não falei para ninguém. E no sábado eu estou em Santos, na igreja da minha irmã, e tinha uma pastora pregando, ela tá pregando assim, de repente no meio da pregação ela para, ela olha para mim, Álvaro, você está perguntando pro Senhor qual que é o teu projeto de vida. E Deus manda te falar, é comigo. Amém. 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 Perdoa. Imagina. O escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Coisa linda. E eu vou deixar você sentir isso aí. Manifesto de Deus. E o mais incrível de tudo isso, que você teve uma jornada inteira até chegar a esse encontro real com o Senhor. E você poderia ter escolhido, sim, a viver no crime, como você mesmo compartilhou. Você poderia muito bem ter se revoltado e simplesmente falado assim, não, mataram meu pai, aconteceu tantas coisas, eu vou virar, né? Mas o mais bonito de tudo isso, que Deus ele é tão misericordioso que ele te dá chances para você ir para um outro caminho. Foi o que você escolheu, você ficou curioso para saber como é que funcionavam as coisas de Deus e louvado seja Deus que você foi curioso e você viveu realmente e está vivendo coisas grandiosas, né?
Me Porque emociona. Até quando eu fui te resumir o meu testemunho hoje em casa, eu chorei. Ai, é porque foda. Deus é maravilhoso. Não, mas Só naquele quem dia, quem tem realmente uma superação quando se trata de com Deus, vamos dizer assim, né, desse relacionamento com Deus, entende a emoção que você está sentindo, porque é igual de eu falar quando Deus me curou de um câncer terminal. É algo para mim que eu falo assim: "Uau, mil e umas pessoas eu fui selecionada para viver isso". Então é um privilégio saber que Deus nos ama, sim. Sim. sabe. Não tem filhos favoritos, mas ele nos ama de uma forma única, né. E ele começou, daí, a partir dali, né? Quando Deus usou aquela mulher para falar comigo, né? O teu projeto é comigo. Aí comecei a até ter a direção que eu tinha esse ministério de pastor, né? Porque eu não tinha ideia que eu ia ser pastor algum dia, né? A minha irmã estava orando e um dia ela falou assim: Deus falou comigo que você é pastor. Eu falei: não, mas tem que falar comigo. Falou só com você, tem que falar comigo também, né? Aí de repente vem uma pessoa que eu nunca tinha visto, de repente fala: assuma o seu sacerdócio, hein? Eu falei: o quê? Assuma o sacerdócio. De repente vem um outro pastor: quando é que você vai começar a ministrar? Eu falei: que é isso? E Deus começou a usar as pessoas. E a minha irmã falou assim, porque eu falei para minha irmã: Adriana, eu tô começando a ler a Bíblia agora, como é que eu vou ser pastor? Ela falou assim: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então fica tranquilo que ele vai resolver esse detalhe para você. E daí comecei, né, a caminhada como pastor. E um dia eu tô lá em São Paulo, que agora é o segundo baque, né, que eu tive, né, na vida. E eu estava fazendo um tratamento dentário, sem sintoma nenhum, e um médico me passa uma medicação e de repente eu começo a ter muita dor abdominal. E eu perguntei pro dentista, né, pro dentista, se era normal aquela dor que eu estava tendo, ele falou: "Não, procura uma gastro, vai ver o que que é isso aí". E eu fui na gastro, levei os exames, ela pediu uma série de exames, eu levei o exame para ela, de repente ela olha para mim e fala: "Olha, a notícia não é boa, o senhor está com linfoma gástrico". Eu falei: "O que que é isso?". "É um câncer". Só que eu não sou especialista, ela falou. Então leva num cirurgião para ele falar para você o que que tem que ser feito. Mas quando ela falou: "Você está com câncer", a gente tem um baque. Ninguém está esperando ter uma notícia dessa, você está com câncer. Foi a segunda vez que eu escutei Deus falando assim nitidamente comigo, né: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas". Eu escutei plenamente ele falando isso quando eu estou saindo do consultório. Aí me animei com aquilo, e eu vou no médico, e eu sou aquele tipo de pessoa que não pode ver uma coisinha de sangue que fica assim, né. E o médico me trata, assim, de uma maneira horrível. Ele fala assim, ele pegou meus exames: "Ih, rapaz, eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa por você". Ele já começou a falar assim: "Se eu conseguir fazer uma coisa pra você com você, eu vou ter que abrir tua barriga, tirar teu estômago, cortar onde tem tumor e depois eu coloco teu estômago dentro". Eu não sabia se eu caía pra direita ou pra esquerda. Meu Deus. Quando ele falou isso, eu falei: "Quê?". Ele falou: "Não, eu vou ter que cortar onde tem tumor e eu coloco dentro de você de novo o teu estômago". Eu falei: "Você não vai fazer nada disso comigo". "Por que que eu não vou fazer nada disso comigo?". "Eu vou orar e meu Deus vai me curar sem cirurgia". Amém. É. Aí ele ficou olhando pra minha cara, é você que sabe, daí me receitou uma série de exames. "Você faz esses exames e no máximo em 2 semanas você tem que me trazer de volta pra ver se eu consigo fazer alguma coisa por você". Aí cheguei em casa, chorei pra caramba, me ajoelhei e falei: "Senhor, a palavra do Senhor diz em Marcos 11:23, aquilo que eu falar, se eu crer, assim será. E eu declaro, baseado na sua palavra, que eu vou ser curado sem cirurgia, porque o Senhor me garante". Aí no dia seguinte me liga a primeira médica falando: "Seu Álvaro, aconteceu uma coisa estranha, eu tô mostrando teus exames com outro médico, ele falou que você não tem que fazer cirurgia nenhuma. Ah, ah, Basta químio e esqueci, químio, E rádio? radioterapia". Eu falei: "Tá bom", eu já sabia que era a resposta de Deus. Aí eu chego no terceiro médico, eu pergunto pra ele: "Você acredita em Deus?". Ele falou: "Acredito, eu já vi muita coisa acontecer". "Receita todos os exames pra mim de novo, só vê que eu não tenho nada". "Que isso, Álvaro?". Você falou isso para o Falei pro médico? médico. Ele falou: "Receita". Eu falei: "Receita". Aí ele falou: "É mesmo?". Eu falei: "É receita". Nesse meio tempo eu tô numa igreja, daí vem um homem de Deus, ora pra mim e fala assim: "Álvaro, tô vendo você na frente de um médico, ele tá com 2 exames assim. Aqui você tá doente, aqui você tá curado. Eu não sei o que que é isso, é um mistério entre você e Deus". Essa cena se realiza 15 dias depois. Eu tô na frente do médico, mas nessa vez a minha irmã foi junto comigo. E o médico falou: "Álvaro, você tinha falado que não ia ter nada, né? Realmente, né, que no primeiro exame você tá doente, aqui você tá curado. O que Aleluia. que você quer fazer?". glória a Deus. Ele falou: "Porque o câncer pode estar escondido, o linfoma pode estar escondido". Eu ia falar: "Não vou fazer nada". Minha irmã falou assim: "Você vai fazer o tratamento". Eu falei: "Por quê?". Ela falou: "Porque Deus falou comigo ontem que você tem que fazer o tratamento", Uau. né. Eu falei: "Tá bom, né".
Se ela está falando, Deus está falando, então eu vou fazer o tratamento. Foi quando eu cheguei para fazer o tratamento lá em São Paulo, no hospital alemão, lá que tem lá perto da Liberdade. E a médica veio perguntar para mim, como é que o senhor tá? E eu falei, eu tô curado. Ela falou, não, você não tá curado, você não fez tratamento nenhum, você não tomou nenhuma químio ainda. Eu falei, mas eu tô curado. Não tá curado, só, você tem que fazer químio antes, radioterapia. Eu falei, eu tô curado. Ela falou, me explica, por que você tá curado? Aí eu falei assim, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguem os que creem. Primeiro você tem que declarar, depois a bênção vem. Poder da palavra, né? Me explica melhor. Aí eu comecei a explicar para ela, comecei a dar um monte de testemunho. De repente ela falou assim para mim, ora por mim. Glória a Deus. Eu falei, o que a senhora tem? Daí ela falou assim, eu e meu marido tentamos engravidar durante vários anos e eu só posso ficar grávida durante 3 meses ao ano, porque os outros meses eu mexo com equipamento radioativo. E agora é um período que eu posso ficar grávida. Eu creio que se o senhor orar, eu vou ficar grávida. Eu falei, eu vou orar e a senhora vai ficar grávida. Amém. E a senhora vai mandar uma mensagem para mim. Daí trocamos e-mail. E eu acho que 1 mês e meio, 2, eu recebi a mensagem. Estou grávida. Glória a Deus. Amém. Fiquei muito feliz. Poderoso. Aí, recebi depois de um tempo o diagnóstico de cura. Aí você tem que ficar de 6 em 6 meses fazendo tratamento para ver se não voltou, né? O acompanhamento, né? Acompanhamento. Aí, num desses períodos, eu comecei a ter muita tosse. E cheguei, fiz os exames e levei para o médico. E o médico olha para o meu exame e fala assim, você está com tosse? Eu falei, tô. Ele falou, então a notícia não é boa, você está com nódulos no pulmão. Eu falei, não estou com nada. Álvaro, você está com tosse e está com diagnóstico de tosse. Eu falei, doutor, eu não tenho nada. Pode receitar para mim todos os exames de novo. Ele falou, é mesmo? É o mesmo médico. Eu falei, não. Ele falou, de novo, Álvaro? Eu falei, de novo, receita os mesmos exames. Sem ter que fazer nada. Só que dessa vez, eu não vou fazer, nem cheguei a fazer radioterapia na primeira vez, né? Porque eu falei para ele, eu já tô curado sem radioterapia, né? Ele falou, se você acha que não precisa, ele falou para mim. Eu falei, eu não preciso, tô curado já. Aí, quando deu esse problema dos nódulos, eu falei assim, pode fazer que eu vou voltar e não vai ter nada. Nesse período que eu fui fazer os novos exames, eu não parava de tossir. Teve uma noite que eu não consegui dormir de tanta tosse. E eu pensava assim, não é pelo que eu tô sentindo, não é pelo que ele falou, é pelo que a palavra de Deus diz. Eu tô curado, eu vou chegar lá, ele vai falar que eu tô curado. Eu declarava isso várias vezes. Não é pelo que eu tô sentindo, essa tosse para mim não é nada, o diagnóstico não é nada, o que importa é a palavra. Eu chegar lá, ele vai falar que eu tô curado. E quando eu acordei, eu escuto Deus de novo falando assim, eu não falei que se você cresce, você veria minha glória? Amém. Aí cheguei lá, ele olhou os exames assim, rapaz, você tá curado. Você não fez nada e tá curado. Amém. Aí eu vi Deus agir novamente. Amém. E é isso. Glória. Deus é bom. Só uma coisa, o senhor falou com a mão na boca, de repente não deva ter captado o microfone. O que o senhor disse pro senhor? Eu ouvi, mas eu queria que as pessoas ouvissem com mais clareza. Eu não falei que se você cresce, você veria a minha glória? Amém. Escutei plenamente. Amém. Então, eu aprendi na prática a você colocar a palavra em ação, falar aquilo que você quer ver. E Deus confirma. Amém. Normalmente, né, a gente só aprende quando a gente não tem mais nenhuma alternativa. É difícil você chegar nessa situação onde a tua alternativa é Deus. Tem. Muita gente chega assim, né? Eu creio que ele permite isso porque senão você vai buscar uma alternativa mais fácil, é normal, faz parte da mente humana você buscar uma alternativa que não seja tão difícil. Sim. Mas daí você começa a ver a palavra funcionando, então você começa a ter muitas experiências que Deus confirma a palavra. Sim. Eu cheguei uma vez num hospital, eu estava fazendo rema lá em São Paulo, e um dos amigos meu, que é pastor também, um pastor africano, eu soube que ele estava internado, de repente ele foi internado. E eu fui no hospital, um outro amigo meu que também é pastor, e quando a gente chegou lá, esse pastor africano, ele falou assim, vem cá, Álvaro, entra aqui, põe a mão aqui sobre mim e declara a cura. E aí, eu falei assim, vou declarar e você vai estar curado. E quando eu estou declarando a cura sobre ele, né, a cura que ele estava com o problema que ele estava tendo lá, eu olho no quarto, o quarto tinha 7 doentes, e eu vi cada um de um jeito, né, e atrás dele tinha uma pessoa que na hora eu não identifiquei se era homem ou mulher, cabelo comprido, grisalho, muito magro, com um negócio de oxigênio assim, no rosto. E eu orei por ele, e eu falei assim para a enfermeira, posso orar por todos os outros? Ela falou assim, só se o senhor não fizer barulho, eram 11 horas da noite. E eu impus a mão sobre todos, né, e declarei a cura sobre todos, e fui embora. Eu não vi ninguém sendo curado ali.
Aí encontrei com ele uns 2 dias depois, ele falou: "Sábado eu vou pregar sobre o que você fez no hospital". Eu falei: "O que eu fiz? Eu só orei por você". Ele falou: "O quarto todo se curou, todo Amém. mundo foi curado". O Não era a Deus. importância das pessoas saberem o poder que existe no nome de Jesus, Em nome de né. Jesus. Elas vão existe uma realidade que a fé também não nega a realidade, né. Você sentiu os sintomas, a fé não nega a realidade. Estou sentindo, mas não é pelo que eu estou sentindo, é pelo que eu creio. Creio. Em nome de Jesus sou curado. E a fé e a ousadia, né, que o senhor teve. E deixar claro que essa fé e essa ousadia é fé. É fé, não é um aventureiro, é alguém que leu a palavra, Que entendeu. crê no nome de Jesus e que é o nome de Jesus que é poderoso para fazer esse É o milagre, nome dele. né, porque tem pessoas que de repente apenas ouvem e falam: "Ah, vamos ver também se vai dar certo". Não, não, a gente precisa estar com a fé no lugar certo, né, porque a fé é colocar o pé, a gente falou isso uns programas atrás, né, a fé é a gente colocar o pé no chão sem a gente ver o chão, crendo que de fato, e a fé não pode ter dúvida. E quando o senhor fala acerca da certeza que teve de que pode eu tô curado de novo, pode ser o Deus que fez uma vez faz outra, faz outra, faz outra e glória a Deus por isso, porque de repente o senhor foi a primeira Bíblia que algumas pessoas leram, Sim. né, a experiência que trouxe sobre a vida deles foi algo que marcou e que deva ter de fato transformado, isso é muito poderoso, né. Amém. E você sabia que a minha mãe não soube que eu estava doente nesse período que eu fiquei doente, que eu estava morando com ela, eu não estava com a Neia ainda, né, e ela não soube, mas de repente, depois de um período, ela começou a ter problema na pele dela, e ela não conseguia sarar de uma ferida. E eu levei ela no médico, numa dermatologista, e a médica falou que ela, sem ela perceber, minha mãe tá com quase 90 anos, falou: "Tua mãe tá com câncer na pele. Eu só não sei se é benigno ou maligno". E ela falou: "Eu vou fazer um exame para ver se o que que é". Quando eu cheguei, levei minha mãe para casa, eu contei para ela o meu testemunho. Falei: "Mãe, é o seguinte, eu vou contar para a senhora o que aconteceu comigo durante o período que a senhora nem sabe". Ela, nossa, até ficou impactada, ela falou: "Por que você não me contou, filho?". Eu falei: "Não, eu queria incomodar a senhora, porque eu fiz toda a quimioterapia, tudo sem ela saber de nada". Uau! É. E eu falei: "Agora a médica falou que a senhora tá com esse problema. Sabe o que a senhora vai fazer? Junto comigo, todo dia a gente vai declarar que a senhora tá curada. Eu vou perguntar várias vezes ao dia como é que a senhora tá, e a senhora vai declarar que tá curada". Amém. E fizemos assim, a gente orava: "Como é que a senhora tá, mãe?". "Curada". "O que que a médica vai falar?". "Curada". Não deu outra. Chegou lá, não era nem benigno nem maligno, não tinha mais nada, estava curada. E Aleluia. a gente vê, né, Deus fazendo a palavra dele ser confirmada, né, várias vezes. Coisa linda. É o poder realmente da palavra, né. Sim. É o poder realmente manifestado, vamos dizer assim, né. Eu lembro, você falou algo aí sobre, falar para o médico, né, que você estava curado, e a gente não está desmerecendo o poder os médicos em si, né. Eu lembro que quando eu passei pelo tratamento oncológico também, eu falava para o meu médico: "Doutor, eu tô curada". Mas os meus exames mostravam outra coisa, né, e ele falava: "Não menina, mas olha você", aí ele até brincava comigo, falando: "Você é fora da curva, você é totalmente fora da curva, tô vendo uma coisa, você tá falando outra". Eu falei: "Doutor, eu tenho plena convicção que eu tô curada". E aí aquilo que a Lu falou, a gente quando tem essa plena consciência do poder do nome do Senhor Jesus, o poder realmente que tem de declarar a palavra, de falar o certo, nós vivemos coisas extraordinárias com o Senhor, Exatamente. porque cada um de nós recebe uma porção de fé. Entendeu? Mas é obrigação sua fazer essa fé aumentar, Exatamente. né, não tem nada, Deus já te deu uma porção de fé, é que nem você falou, você teve a sua porção de fé que você fez ir pra fora. E prova disso você viveu milagres e mais milagres atrás de milagres. E o que me chama a atenção, porque aconteceu muito parecido no seu caso com o meu, eu lembro que quando eu estava no final do meu procedimento quimioterápico, o médico voltei para o médico e tudo mais, ele falou assim: "Ale, você vai ter que voltar a fazer um ciclo de quimioterapia". E para mim aquele foi o pior dia da minha jornada ali naquele momento, porque eu não tinha mais veia, né, eu tomei a quimioterapia via veia, eu não tinha mais veia, e eu lembro que eu voltei para casa, acho que foi o único momento da minha jornada inteira que eu chorei muito e falei para o Senhor e tive medo de morrer, né. E eu lembro que eu falava assim para o Senhor: "Pai, eu não vou aguentar mais um ciclo, eu não aguento mais um ciclo". E aquele dia eu chorei, eu retruquei, eu em nenhum momento anulei o que eu tinha feito, mas eu chorei, eu senti realmente, porque como a Lu falou, a fé ela não vai negar a realidade. Isso. Entendeu? E eu lembro que eu fui pra minha casa, eu liguei pra minha mãe, e eu falei pra ela: "Mãe, aconteceu isso e tal, tal, tal", e a minha mãe falou assim pra mim: "Filha, vai fazer os exames". É igual você falou, né, da sua irmã que falou: "Você tem que fazer o tratamento".
porque a gente não tá ali em nenhum momento passando por cima de autoridade de um médico, mas uma coisa que Deus ministrou comigo, e eu creio que deve ter ministrado com você também, o Senhor falou pra mim, Ale, você precisa de provas que você passou por isso. Porque o milagre, ele precisa também de prova. Porque é muito fácil você abrir e falar, eu passei um milagre. Mas cadê as provas? Infelizmente, as pessoas precisam de provas para acreditar no milagre, né? Então, é prova disso que você tem os seus exames, né? Porque se alguém falasse, mas será que mesmo que o Álvaro passou por isso? Você tem uns exames que comprova que você teve tudo isso. Você sabe que a médica que ficou grávida, na época da pandemia, ela me mandou uma mensagem. Seu Álvaro, não sei se o senhor tá vivo. Ela fica na pandemia. Ela falou, mas eu queria compartilhar uma coisa com o senhor. Eu falei, daí eu respondi o que era, tal. Ela falou assim, eu me batizei nas águas. Olha que bênção. Aleluia. Eu falei, não, fiquei muito feliz. Depois ela me ligou, né? A gente conversou pelo telefone. Hoje ela é uma médica, chefe de um hospital, grande hospital na Bahia. Né? Ela estava em São Paulo na época que eu fiquei doente, agora ela está na Bahia. E tem mais uma filha. Que benção. Então, mas é isso que eu tô falando. Essa questão de você entender realmente o propósito de você estar ali, né? É ser canal para alguém, que nem Sim. no seu caso, você orou pela vida dessa moça, dessa médica, e ela engravidou, né? Pelo poder da unção que você carregava naquele momento, aconteceu. E eu lembro que quando eu voltei a fazer quimioterapia, eu não entendi nada. Eu falei, mas por que eu tô aqui? Eu não quero ficar mais aqui. E eu fiz todo o ciclo de quimioterapia. Não foi fácil, foi doloroso. Ficar ali 8 ou 7 horas recebendo aquela medicação. Mas no último dia, Álvaro, eu lembro que eu cheguei, era para me fazer minha quimioterapia 8 horas da manhã. E aí eu lembro que até as 10 da manhã ninguém tinha me chamado ainda. E eu já estava impaciente, porque eu detestava ir naquele lugar. Eu não gostava, como ninguém gosta, né? Mas eu lembro que teve um período que a médica me chamou, que não tinha nada a ver com o meu caso, era uma dentista. E ela me chamou. Eu falei, mas eu não tenho consulta com você. E ela falou assim, não, tem uma consulta aqui. Tava lá meu nome na consulta. E eu entrei na sala dessa médica e comecei a fazer lá o procedimento que ela tinha que fazer e tal. E daqui a pouco ela parou e falou assim, uau, você tá viva. Porque ela viu meu quadro, como era. Eu falei, tô, mulher, hoje é meu último dia. E eu lá, toda felizona, né, minha última quimioterapia, assim como você falou. E aí, essa mulher só falou assim, ora por mim. Porque eu acabei de receber um diagnóstico de câncer de mama. Uma médica dentro de um hospital. Então, assim, o que eu tiro disso tudo, tá? Que você tá me falando. O Senhor usou eu costumo dizer isso para mim, que no meio do caos, o Senhor prepara pessoas para ser abençoada. Prepara realmente coisas para acontecer. Isso é grandioso. Então, você foi canal de bênção, nós somos canal de bênção. A Lu tem vivido coisas grandiosas no hospital com a mãe dela, que está no processo, né, Lu? A gente tem compartilhado isso aqui e nós cremos muito que em breve ela estará sentada aqui compartilhando. Daqui a 15 nome dias de é a Jesus. última quimioterapia. Então assim, Ela é no meio do processo, que é uma nota que a gente pode deixar, que no meio do processo sempre tem realmente alguém que você precisa alcançar. Sim. Então, a gente como cristão, e a gente está falando agora no teor cristão mesmo, a gente precisa saber nos posicionar. Porque, como a Lu falou, às vezes a única Bíblia que a pessoa vai ler somos nós. Exatamente. Então, como é que você reage? Tem pessoas, até perdoa de interromper de novo, mas tem pessoas, a gente tá numa luta o tempo todo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes tem uma pessoa, quando você se depara com um médico, com um juiz, você às vezes fica impactado pela autoridade que aquela pessoa carrega. Então, às vezes, você nunca pode ficar impactado pela autoridade da pessoa, porque a maior autoridade é aquela que a gente carrega. Exatamente. Sim. Que é Jesus, né? Independente se é um médico, se é um juiz que vai te dar um diagnóstico, uma sentença contrária, a palavra de Deus é superior àquela. Amém. Amém, né? Então, pelo menos é uma mensagem que eu queria deixar para... Amém. Se você é uma pessoa que estiver vendo a gente hoje, tem um diagnóstico contrário, tem uma sentença contrária, a palavra do Senhor é maior do que a palavra daquele que te deu essa sentença. Amém. E ela reverte qualquer cenário que você não está vendo os milagres, a palavra ela transforma aquele cenário naquilo que você quer ver. Uau. Em nome de Jesus. Eu ia pedir para ele deixar a mensagem, nem precisou. Glória a Deus, coisa boa. Coisa boa. Que privilégio ter você não só aqui, mas no nosso meio. Que interessante saber que existem tantas pessoas que nós falamos, rapaz, tudo bem? E de repente tem, uau, uma história que poderia virar um livro. E eu escrevi um livro, estou escrevendo o segundo. Glória a Deus. Só o nome, fala o nome. Ele está falando com você. Uau. Eu comecei Ele tá falando com o você, primeiro, tá pronto? tá pronto já, né? Se alguém quiser mandar um direct para mim, eu mando o link do Passa o livro. Né? Qual é o Instagram pra gente deixar aqui? Álvaro Albuquerque pessoal. Amém.
e eu estou já no segundo livro, que eu creio que é uma maneira da gente também atingir várias pessoas, né? Com outro tipo de plataforma. Sim, sim. Mas Rico, inclusive. quando Deus falou comigo, que falou assim, você pergunta pelo teu projeto de vida comigo, eu comecei a pesquisar todas as maneiras que Deus fala com a gente. Aí virou esse livro. Ele está falando com Amém. você. Amém. Né? Eu creio que é um conteúdo poderoso. Eu estou né? muito feliz com o retorno que as pessoas me dão do livro, né? Faço o voto que as pessoas que estão assistindo o nosso programa hoje vão lá no seu Instagram, se conecte, compre o seu livro, né? E tenha realmente essa inspiração de viver por fé, andar por fé, né? Você nos mostrou hoje aqui nessa gravação, nesse dia, né? Que a fé, ela move realmente muitas coisas. A gente tem que ficar atento, né, com tudo que a gente fala, né? Isso. Porque a gente carrega um poder criativo, Exato. né? Tanto pro bem como pro mal. Exatamente. Então você tem que falar aquilo É que você quer ver. verdade. Sim. Só fala o que você quer ver. E eu não, é só para completar, né? O médico, a princípio, que queria me operar, o médico também pode ser bênção, canal de bênção. A medicação é canal de bênção. Eu fui curado através de quimioterapia também. Mas Deus vai te falar quando que você, né, tem que ir através do médico e quando que tem que ser só através da palavra, né? Amém. Deus vai orientar a gente, cada um de uma maneira. Amém. Que coisa linda. Obrigada por esse privilégio. Obrigada por estar com a gente, né, Lu? A gente é muito grato pela sua vida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, muito feliz de estar Um aqui. mimo Aqui pra no adoçar a sua Drive-In. vida. Que beleza. Para adoçar a sua vida, você compartilhou uma história tão linda com a gente. Obrigada. Viu? Obrigada Obrigado mesmo. por tudo e parabéns para vocês pelo projeto. Amém. Obrigada. Deus abençoe.